Olá, meninas delas que investam, tudo bem? Eu sou a Emily e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, que é como se organizar financeiramente para 2026, barra como conquistar seus objetivos em 2026. Então, muitas coisas aqui podem ser válidas para outros objetivos, além do financeiro em si. Mas bora lá. Se hoje você pensa que 2026 precisa de fato ser diferente, esse vídeo é para você e você está no lugar certo. E hoje eu vou passar conselhos que realmente são tangíveis para vocês começarem esse ano ainda, a partir de hoje, inclusive. Antes de você começar a querer investir, realmente a guardar dinheiro, a gente precisa entender um ponto muito importante, que é o planejamento financeiro. Então você precisa sentar, né, consigo mesma e pensar como é que eu vou organizar minhas entradas e os meus gastos. Qual é a minha renda mensal? Quanto é que sobraria para eu começar a guardar um pouco do meu dinheiro? Então, tudo isso você precisa organizar. E um aplicativo que eu gosto bastante é o Minhas Economias. Eu uso ele já faz muito tempo. Então, toda vez que eu ganho, por exemplo, meu salário ou algo de algum empreendimento meu, eu já anoto lá. R$ 500, salário, por exemplo, um exemplo, né? E aí eu já deixo registrado. E quando tem uma saída também, por exemplo, fui almoçar, deu R$ 200, anoto lá, R$ 200 almoço. Então, tem como você fazer todas as anotações que você quiser, do quanto entra, do quanto sai. Você anota tudinho e no final do mês sempre vai ter um consolidado. E aí você vai ter uma ideia do quanto entrou e do quanto saiu no mês. Então, basicamente, é isso que eu falo na minha mentoria da investidora iniciante, sobre o planejamento financeiro, que é muito essencial você começar a partir disso, independente do momento que você esteja. Então, desde então, faça um bom planejamento, entenda onde você está, onde você quer chegar, o quanto é que entra hoje, qual é o seu salário, o quanto é que está sobrando no mês, quais são os seus maiores gastos. Então, você vai fazendo um compilado dessas informações e você entende, por exemplo, no final do mês, poxa, eu gastei muito nisso aqui. Será que vale a pena eu manter tanto esse nível de gastos? Eu não estou falando para você parar de gastar com tudo, não é isso. Não é saudável, né? A gente tem que fazer uma economia inteligente, não uma economia burra, que é pegar e realmente contar até os centavos. Não precisamos disso. E sim ter um controle melhor do que entra, do que sai e estabelecer muito bem os seus objetivos. E aí, vamos para a próxima dica que você precisa entender mais sobre o assunto também. Então, estudar sobre finanças pessoais, sobre investimentos em si é importante. Não precisa ser algo muito avançado. Pode ser o básico que funciona. Então, aqui no Elas que Investem tem vários e vários e-books que você consegue aprender sobre como fazer seu primeiro investimento, sobre renda fixa. Tem a mentoria da investidora iniciante que eu faço com as minhas mentoradas, o curso da investidora iniciante e vários e-books e materiais que eu disponibilizo aqui no canal oficial do Elas que Investem. Então, vocês podem começar a partir daí, né? A realmente praticar o conhecimento. E a próxima dica é: comece pequeno, mas comece, nem que seja para guardar R$ 10 por semana, R$ 30 por mês, tanto faz. Estamos falando com realidades diferentes aqui. Então, saiba que cabe de fato na sua realidade. Muitas pessoas acham que precisam começar com muito, mas não é necessário, gente. Vocês podem começar assim com pouco, guardando R$ 10, R$ 15, R$ 1, tanto faz, contanto que você mantenha a constância. Então, é muito importante que você veja se hoje você tem dívidas e anotar quais são essas dívidas, né, para poder mensurar, guardar de pouquinho em pouquinho e realmente visar uma reserva de emergência, por exemplo. Então, o primeiro passo aqui, poxa, quanto é que eu quero ter de reserva de emergência? A reserva de emergência é de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Se o meu custo de vida mensal é R$ 1.000, então eu tenho que ter uma reserva de 6.000 a 12.000, um exemplo. Então, eu vou colocar isso como meta, né, para o ano inteiro, por exemplo, e realmente tornar tangível de acordo com a minha realidade. E aí sim, começar a se planejar para isso. Então, se hoje, Emily, eu não consigo, seu momento é de organização e de praticar o conhecimento, de fazer leituras, de ver um curso, por exemplo, de uma mentoria e por aí vai. Esse é o seu momento. Enquanto você se organiza, você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Quando for o tempo certo, o tempo que realmente vai dar, você começa. Mas sempre comece pelo conhecimento e saiba que realmente tudo é possível para sua realidade. Uma outra dica é praticar o pensamento socrático, que, por exemplo, eu vou comprar uma coisa, né? Uma bolsa, por exemplo, penso bem assim. Eu faço perguntas para mim mesma. Eu preciso disso? Isso aqui é necessário? Isso aqui é prioridade na minha vida ou não? Será que eu realmente quero muito isso agora? Ou eu estou agindo mais pela ansiedade? Então você vai fazendo várias perguntas para si mesma e se a maior parte for algo assim, uma resposta mais negativa, por exemplo, eu possivelmente não quero, possivelmente não é prioridade agora,
então possivelmente você não está precisando daquilo no momento. É difícil, porque nós somos muito consumidores, principalmente nós mulheres, e eu me incluo nessa também naturalmente. Então saiba que é um processo de aprendizado e eu também, inclusive, estou incluída nele, tá? Então jamais vejo outras pessoas por aí falando sobre isso, achando que elas são perfeitas, porque não são. Tem a questão da comparação também, né? Então, não somos perfeitas, né? Estamos aqui em um processo de aprendizado. No meu clube do livro eu sempre falo que eu estou aprendendo junto com elas, né, com as outras integrantes, porque de fato é isso, a gente está aprendendo junto, sempre, 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 sempre. Então, importante esse aprendizado contínuo, essas perguntas contínuas para si mesmo. Eu preciso disso? É importante? É relevante para mim? É minha prioridade? Pode me prejudicar de alguma forma? Então, tudo isso vai gerar um compilado de perguntas que vão te levar a uma decisão, se você compra ou se não compra aquela bolsa. Uma outra dica que eu acho muito legal é o Vision Board. Então, eu fiz, né, o meu Vision Board, basicamente, e eu coloco, assim, algumas imagens que remetem à independência financeira. Por exemplo, uma viagem, alguma comprinha que eu quero fazer, o carro do sonho, e por aí vai. Então, de acordo com o que você quer para sua vida, né, seja o mais supérfluo, eu coloco coisas supérfluas também, gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Até as coisas mais profundas, você pode montar um Vision Board e colocar o que você quer ali, né, representando ali os seus objetivos. Então, é até uma forma de praticar o seu autoconhecimento. Através do Vision Board, você vai ver o que pode ser prioridade para você e o que não vai ser, tá? Então, é um ótimo jeito de você visualizar os seus objetivos e realmente se empenhar mais, poxa, se animar mais para se organizar financeiramente, seja para ganhar mais, abrir um empreendimento, crescer no emprego que você está hoje. Então, um quadro de visualização, tanto assim por exemplo, em um quadro mesmo, ou no papel de parede do seu celular, ou aqui no notebook, no papel de parede do notebook, você pode colocar, contanto que ele fique super visível para vocês. Quanto mais a gente vê, olha, a gente lembra e fica fixado na nossa cabeça. Um outro conselho são palavras de afirmação, frases de afirmação. Então, não temos o costume de falar sobre finanças pessoais, não temos o costume de aprender com nossos pais como cuidar do nosso dinheiro. Não temos, no geral não temos. Então, começa daí, né? Que a gente começa a criar umas certas crenças de, eu lido com o dinheiro dessa forma e é o jeito certo, acabou, né? Eu não preciso aprender mais do que isso. Eu nasci assim e vou morrer assim. Gente, tem muitas crenças limitantes que a gente coloca na nossa cabeça, então é muito necessário que você reconheça e substitua essas crenças limitantes por bons pensamentos, por palavras e frases de afirmação. Por exemplo, eu consigo juntar minha reserva de emergência, eu já tenho 5 mil reais na conta, eu já consegui alcançar meu objetivo na minha empresa, eu consigo crescer de cargo, eu consigo fazer esse empreendimento dar certo, eu atraio dinheiro, eu atraio prosperidade. Então é muito importante que você tenha isso na mente. Que eu consigo e que eu sou altamente capaz. Tá? Então é até neurociência, gente. É algo real. Você precisa de confirmações e afirmações reais. Quanto mais pensamentos bons, melhor para você, tá? Pode parecer besteira, mas não é. É a realidade. Você precisa substituir os pensamentos, as frases e as palavras negativas por positivas e isso vai começa a fazer uma diferença grande no seu cérebro, na sua forma de pensar. Como se fosse um recomeço mesmo, assim, mental, sabe? Uma programação neurolinguística da vida. Você vai reprogramar o seu cérebro cada vez mais para ele pensar em coisas boas que vão atrair coisas boas também. Um outro conselho possivelmente eu comecei a introduzir isso, mas não me aprofundei, tá, gente? É a questão de você separar quais são os seus objetivos. Separe, pega uma folha assim e pensa quais são as minhas principais prioridades nesse momento. Primeiro, fazer uma reserva de emergência. Segundo, organizar minhas dívidas. Terceiro, fazer uma viagem, por exemplo. Enfim, é você que sabe. Então, você pega essa folha e organize quais são as suas principais prioridades do momento. Pode separar a partir de tipo, 3 opções assim do que você quer alcançar. 5, acho que até 5 fica bom para definir as prioridades centrais. E aí coloca uma listinha pequena assim de outras coisas que você quer para o curto, médio e longo prazo. Um conselho muito legal também é você ler livros sobre o tema, né? Tem a psicologia financeira, Pai Rico, Pai Pobre, entre outras coisas, outros livros que eu acho super legais. Eu vou colocar a lista aqui, tá? Vocês podem fazer, inclusive, parte do meu clube do livro.
que eu estou abordando sobre a psicologia financeira agora. Tem muitos livros bons e básicos que você consegue aprender sobre esse tema, tudo bem? E aí a gente pode até ler juntas, vocês vão conseguir participar através do link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas, gente, praticar a leitura é muito bom também, com livros mais básicos, claros, principalmente para quem está começando. E uma última dica muito legal: abra conta em uma corretora, por exemplo, a XP Investimentos. Você consegue começar a investir a partir de uma corretora. Abra conta, defina o seu perfil de investidor e separe um valor que você consiga mês a mês colocar ali na corretora para realmente começar a investir, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, criando uma reserva aos poucos, tá, gente? Muito importante você já ter ali um aplicativo, porque você vai olhar e falar, cara, eu quero muito começar, quero criar minha conta aqui e começar quando for possível, tá, gente? Não agora, exatamente, se você não conseguir. Mas se você seguir todos os passos que eu dei anteriormente, não tenho dúvidas que você vai alcançar esse, que é o principal, o começar a investir. E um conselho muito interessante, no geral, não falo nem só sobre finanças também, mas se mantenha próxima de pessoas que falam sobre esse tema, que gostam desse tema, que realmente vão te fazer crescer. Deixe de seguir pessoas que só postam coisas inúteis, que postam só coisas que não servem, que não agregam e que faz você, às vezes, se comparar também. Siga pessoas que você admira, que você sabe que vai te passar um bom conhecimento. Faça uma limpa nas suas redes sociais. Pratique, de fato, minimalismo, não só nas redes sociais, quanto na sua vida. E aí as coisas começam a fluir melhor e você entende o que é prioridade para você, de fato. Faça parte da nossa comunidade geral, do Elas que Invistam, tá? Tem muitas pessoas incríveis ali no Clube do Livro, por exemplo. Temos workshops de 2 em 2 semanas para atender todo mundo aqui que quer participar dessa comunidade e aprender, de fato, cada vez mais sobre finanças pessoais e crescer juntas em tudo. Aqui é autodesenvolvimento e finanças pessoais, e você está no lugar certo. E, gente, saibam que o curso da Investidora Iniciante já está disponível, tudo bem, com 7 vídeos fixos para vocês. É realmente uma comunidade ali dentro que você vai estar sempre munida de bons vídeos, de novidades legais, tá? Então, tá aqui disponível também. E, meninas, muito obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima. Espero que esses conselhos sirvam para vocês.